aproveitem e vamos conhecer o meu livro, Zorganwalder, A Redenção. Eu tenho um vídeo aqui no canal contando a história dele, há 3 canais aqui no YouTube fazendo a sua resenha, e nunca esquecendo que lá no site Clube de Autores eu tenho sequências e outros livros falando de ufologia, que é outro eterno mistério que eu curto. Olá, eu sou João Dantas, canal Universo das Telas. Esse vídeo aqui vai se tratar da primeira versão do Rock in Rio, feita em 1985. E mesmo aos trancos e barrancos, acabou se tornando o Woodstock que deu certo. Curiosidades das atrações estrangeiras. Olha, a gente vai conteúdo de vídeo, pai. Bora fazer. Vocês são. Vai, agora lê. Vou ler, rapaziada. Depois dos O canal foi invadido, só um pouquinho. Depois do evento foram 130 shows daquele ano e as bandas famosas foram todas ruins. Sim, vamos dar tchau lá pra câmera? Tchau! Não, sem gesto, Matheus. Não, sem gesto, Matheus. Vai. Tchau, pessoal! Tchau! E é bom deixar bem claro aqui, né, gente, que algumas apresentações internacionais, inclusive, estavam em turnê e incluíram na agenda apertada as apresentações aí aqui no Brasil, vinda, né, de bandas de peso e atores internacionais para a América Latina era um tanto questionável, né? Eles reclamavam do cachê que acabava não sendo todo pago, do desvio do equipamento deles e às vezes até da baixa qualidade técnica que havia, que até chegava a estragar alguns deles. Mas, como eu já citei no outro vídeo que eu fiz, né, de outras curiosidades, né, a saga que foi do organizador carioca Roberto Medina, né, ele conseguiu, após uma longa batalha, que inclusive chegou a ter uma boa ajuda aí do pai dele, né, em alguns macetes aí publicitários, já que o Medina é de uma empresa, inclusive de publicidade, né, acabou trazendo nomes que estavam em alta na época e que nunca haviam estado aqui no Brasil. Foi um tremendo presentão para o público que estava lá, como Scorpions, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Yes, Rod Stewart e Whitesnake. Aliás, o próprio Queen, que acabou vindo para cá, né, estava planejando ali em 81 fazer uma turnê no Brasil, mas, de novo, né, problemas aí de organização e desconfianças acabaram melando tudo. O Whitesnake acabou sendo uma adição de última hora, já que a banda, né, Def Leppard, queria terminar aí alguns trabalhos lá que estavam atrasados e desistiram de vir, bem como seu baterista, né, que sofreu um sério acidente e teve que amputar o braço esquerdo, e que não impediu ele de prosseguir na banda. P-52, a banda feminina, né, acabou substituindo os desistentes Pretenders. E Rod Stewart acabou vindo no lugar do Man at Work, que no caso, na época, estava aí, né, se dissolvendo. É claro que nesse ponto, gente, muitas informações, inclusive na época, disseram que uma coisa não tinha nada a ver com outra. Tal banda, cantor não estava vindo porque outro estava desistindo. O Whitesnake, né, apesar de ter esse nome aí, né, Cobra Branca, né, pode-se dizer que era uma rapaziada muito de cuidar do corpo, né? Eles não queriam saber nada de bebida. Pediam inclusive, né, uma academia e um lugar para correr, mesmo antes do show. E é claro, estando ali, né, um massagista e nutricionista. Deixando bem claro que as bandas estrangeiras, gente, apesar de certas reclamações das bandas nacionais, né,
como eu já citei aqui no vídeo, né, que acabaram tendo às vezes pouco respeito não só dos organizadores, não só das condições técnicas, como do próprio público, mas tem que se dizer que os estrangeiros em geral foram amplamente profissionais e dedicados quando subiram no palco. O Scorpions, inclusive no final, a banda alemã chegou a cantar a música, né, Cidade Maravilhosa, mas ocorreram exemplos horríveis, né? Comenta-se que os seguranças, né, do Scorpion deram o pior deles, né? Já que muitos internacionais queriam que quando eles passassem no corredor, ou as pessoas ficassem de costas para eles, ou então não houvesse ninguém lá. E a segurança do Scorpion saiu gritando uma hora no corredor que era para sair todo mundo dali, que a banda iria passar, pegando justamente ali, né, pessoas, né, como o próprio Paralamas do Sucesso reclamou que viu essa cena e achou o momento mais baixo em termos de educação. Ozzy Osbourne, né, que foi o primeiro estrangeiro, parece, juntamente com o Queen, a assinar contrato, né, para vir, pode-se dizer, aqui para o Brasil, né, ele acabou não trazendo, né, toda aquela beleza, né, cenográfica que ele usava no palco na turnê e deixou o pessoal um pouquinho chateado. Mas mesmo em dia de chuva, ele foi outro, né, que mostrou grande dedicação e domínio, inclusive, do público. Ozzy Osbourne, né, depois os agentes dele se defenderam, dizendo que o cenário da turnê Back the Moon, inclusive o Ozzy se transformava num lobisomem no meio do espetáculo, né, não veio para o Brasil porque a turnê já havia oficialmente acabado e o cenário já havia sido destruído e iniciada a construção de outro. No show dele, jogaram uma galinha preta no palco, né, que se negava a sair. Até que dizem, o próprio Ozzy pegou a galinha preta e largou lá no corredor dos camarins e ela acabou não voltando mais. Em janeiro de 1982, 3 anos antes, né, o Ozzy já estava em carreira solo, ele que havia sido o primeiro aí da formação original do Black Sabbath, estava fazendo um show e muitas coisas sendo jogadas no palco, né, e as pessoas gostavam de jogar aranha, cobra, morcego de plástico, até que ele pega um morcego jogado, põe na boca, morde, mas aquilo não era de borracha, era um de verdade, teve que fazer um tratamento em cima disso. Diz ele que não sabia que era, né? Porém teve uma cláusula, né, do contrato dele deixando bem claro que ele não podia vir para cá ferir animais. A banda Queen esteve aqui, né? E o Fred Mercury gostava de frisar nas entrevistas, né, que ele era apenas mais um membro da banda, ele não estava fazendo a liderança de coisa alguma. Mas ele sempre viajava em separado do pessoal, mais um que não queria ninguém no corredor quando ele passava, e assim que ele chegou no camarim que fizeram para ele aqui no Brasil, saiu chutando e quebrando tudo. Pelo que podemos ver, gente, a rainha também tem seus dias aí de pé esquerdo. Eles se apresentaram no primeiro dia, dia 11, mas acabaram enrolando para subir no palco. Só subiram no palco às 2 da madrugada do dia 12 e fizeram um esplêndido show. O público foi de 250 mil pessoas e a própria banda diz que foi um dos mais memoráveis deles. Chegou ali no dia 18, fizeram o seu segundo show. E nesse show, inclusive, foi outro show incrível, né? Eles costuraram a bandeira da Inglaterra e a bandeira brasileira juntas. E eles cobraram por debaixo $600 mil cada show. O guitarrista Brian May ficou mais à vontade e chegou a caminhar em meio aí à população brasileira. Em 81, né, inclusive, a banda já tinha um contrato aí fechado, mas o próprio, né, governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, já fez de tudo para o show não acontecer. E eles tiveram um VHS especial das apresentações deles no Rock in Rio, sendo o segundo a aceitar vir para cá. O primeiro haveria sido, né, o Ozzy Osbourne. O AC/DC acabou se apresentando dia 15 e 19. Inclusive, né,
foi a última noite, né, dos ditos metaleiros, né, do dito rock pesado, tanto que se apresentou junto com eles mais o Scorpions, bem como o Ozzy Osbourne e Whitesnake. Internamente, a banda também estava indo muito bem, obrigado, porém falava muitas notícias por aí, né, que eles andavam numa certa discussão, principalmente do destino da banda em relação a alguns trabalhos que estavam acontecendo. Mas se isso é verdade, essas brigas internas, ainda bem, né, não chegou a se aparecer no palco. Foi outra banda extremamente profissional e muito dedicada. Todos os estrangeiros, gente, receberam o Brasil de peito aberto. Só uma lástima que quando eles se apresentaram, o público não fez isso, né, com as apresentações brasileiras, principalmente na noite aí dos metaleiros. O sino, né, de 2 toneladas que a banda usava como símbolo na época, e não sei se usam ele até hoje, né, a organização chegou à conclusão que ele era muito complicado na hora de colocar ele no palco, né? Então chegaram à conclusão, né, que seria melhor fazer um feito de material mais leve, ao estilo gesso, e que o próprio som, né, seria na realidade um som digital e não um som real, porque tem um momento, né, que o vocalista pegava um grande martelo e sentava nele. O grupo, né, acabou se surpreendendo, né, achou que a ideia não ia dar certo, mas depois até pediu para levar junto, né, com eles esse sino mais leve. Algumas informações dizem, né, que a banda não sabia dessa substituição. Outras informações dizem que o sino de 2 toneladas nem veio da Europa para... Eles já sabiam, né, que haveria aí uma substituição. O guitarrista, né, Angus Young, ele que está sempre vestido de aluno no meio deles, e sua marca registrada nessa época era se virar para o público, né, e baixar as calças, mostrando aí aonde a lua nunca brilha, e ele não deixou de fazer isso aqui, mas ele acabou achando, né, como outros das bandas estrangeiras, o desnível econômico muito grande. Tanto que depois ele pediu, parece, para sair do hotel que ele estava e ir para um hotel até não tão luxuoso, mas que ficasse mais longe dessa visão empobrecida ali das favelas. O Iron Maiden era uma das apresentações mais esperadas e ele estava na lista aí dos que acabaram colocando, né, o Rock in Rio na sua agenda. Tanto que eles se apresentaram apenas uma noite, mas estavam muito aguardados, se apresentaram com todo o gás que tinham, né, acabando fazendo aí uma excelente presença. No palco, né, da banda Scorpions, o guitarrista Matthias John ainda colocou o corpo da sua guitarra com o desenho da América Latina, né? Só para fazer uma homenagem ainda, né, ao continente. E chegou ao fim, gente, o Rock in Rio, dia 20 de janeiro de 1985, essa primeira edição. E devido a uma briga que havia, né, entre o meu conterrâneo aí, Leonel Brizola, que era governador do Rio de Janeiro, e a família Medina, ele mandou destruir toda a cidade do rock, que a princípio a família queria utilizar para os próximos eventos aqui no Brasil, né? Já que ao todo tivemos aí 22 Rock in Rio, né? 10 deles no Brasil, 9 em Portugal, 2 na Espanha e 1 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, se não me engano, todos passaram a ser em lugares tipo Maracanã. Esse vídeo vai acabando por aqui. Obrigado por ter assistido. Entre para a família, vamos seguir juntos e até o próximo.